Senhoras e senhores deputados, a comunicação social, assessores, funcionários, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião com a primeira parte da mesma, onde temos dois requerimentos para apreciar. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Queria interpelar a mesa, fazer um ponto prévio à ordem de trabalhos. Como foi distribuído já hoje de manhã, a mesa recebeu e distribuiu diligentemente, o PSD apresenta mais um requerimento para alargar o número de depoentes, tendo em atenção, inclusive, o facto de termos esta tarde uma audição que temos algumas dúvidas sobre a sua concreta e firme realização. E, nesse sentido, e porque dos documentos que foram entregues e fazem parte do espólio desta Comissão, há um e-mail onde nos apareceu em cópia um endereço de e-mail que nos deixou muitas dúvidas, nós pedimos a audição da senhora Juliana Vilela Drummond, aparentemente a pessoa que hoje vive com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que foi posta em conhecimento nesse e-mail, mas que não é apenas só por isso que fazemos este requerimento. Naturalmente, que já foi referenciado que ela é pessoa de interesse e, portanto, pode conduzir e ajudar de algum modo ao apuramento da verdade que aqui queremos ter, mas nesse mesmo endereço consta que a denominação, ou se quisermos a decomposição deste e-mail é julianavilelaseguros@gmail.com. Ora, o que nos aparenta, tendo em atenção inclusive ao requerimento que apresentámos a semana passada quanto à companhia de seguros, parece-nos que pode haver aqui, e sublinhamos o pode, haver aqui alguma ligação que de algum modo também possa corresponder a essa ideia de uma ligação entre o benefício que a companhia de seguros poderia buscar neste processo. E é nesse sentido, não naturalmente para decisão agora, a não ser que a Comissão assim o entenda, mas que queríamos acrescentar à lista de depoentes a senhora Juliana Vilela Drummond para poder ser ouvida por esta Comissão. Claro que, sabendo que está no Brasil, partimos de um também princípio que poderia ser ouvida por videoconferência para não alargar também os custos da Comissão de Inquérito que vamos agora continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente a este requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, posso colocar, obviamente, aqui a deliberação do plenário, se pretende já efetuar a votação, não havendo nada a opor, poderemos também, eventualmente, votar já este requerimento. Nesse caso, votaremos após os primeiros dois pontos e, de seguida, votaremos este requerimento. Sr. Deputado. Peço desculpa por voltar a intervir, mas apenas para dizer uma coisa que esteve presente no nosso espírito também neste requerimento. Esta senhora não é arguída. Logo, se aceitar vir à Comissão depor, ela não pode refugiar-se em qualquer tipo de direito ao silêncio ou qualquer invocação de autoincriminação, como temos sido, de alguma forma, assolados no funcionamento desta Comissão. Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder ao primeiro ponto, que é a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros à data dos factos, Dr. Augusto Santos Silva. Sr. Deputado, João Paulo Correia, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Serviço de Comunicação Social. Se me permite, aproveito a intervenção também para me pronunciar sobre o pedido de audição da ex-ministra da Justiça, Francisca Van Dumen, e também sobre o requerimento que o PSD distribuiu para a audição da senhora Juliana Drummond. Em relação a este, sim, aceitamos que ele seja discutido e votado hoje e acompanhamos a audição da senhora Juliana Drummond, que se coloca como uma das protagonistas principais, pelo menos na parceria com o Nuno Rebelo de Sousa, de quem é companheira. Relativamente aos pedidos de audição do ex-ministro Augusto Santos Silva e da ex-ministra Francisca Van Dumen, dizer o seguinte: deduzo, por aquilo que são os requerimentos apresentados, que a chamada de ambos se deve ao facto de terem sido ministros dos Negócios Estrangeiros e da Justiça à época dos factos, facto que todos sabiam quando arrancou esta comissão de inquérito. Quando arrancou esta comissão de inquérito,
todos os partidos sabiam quem eram os ministros à época dos factos. E é curioso que, quando arrancou esta comissão de inquérito, apesar de alguns avisos e desta insistente informação que estávamos a ouvir membros do governo anterior que não eram os governantes à época dos factos, curiosamente não surgiram as propostas dos partidos que agora propõem ouvir Augusto Santos Silva e Francisca Van Dumen como óbvios depoentes desta comissão de inquérito. Se fossem óbvios depoentes desta comissão de inquérito, o Chega e a Iniciativa Liberal não deixariam de chamar logo na primeira hora, mas não chamaram na primeira hora porque acharam que não fazia, pelo menos não era prioritário. Mas convém acrescentar que naquilo que é a documentação que está disponível na comissão de inquérito, não há nada, rigorosamente nada, que relacione Augusto Santos Silva e Francisca Van Dumen, isso tem que ser dito por razões de honestidade, naquilo que é a nossa relação como deputados e como comissão de inquérito com o público em geral e com o Parlamento, não há nada na documentação disponível na comissão de inquérito que relaciona Augusto Santos Silva e Francisca Van Dumen com o objeto da comissão de inquérito e com tudo aquilo que temos estado a inquirir. O PS não se irá opor a estas audições, contudo, achamos que era importante a comissão de inquérito fazer também outra reflexão. Nós já estamos a caminho das 50 audições. Com estas 3 audições, para além daquelas que já aprovamos depois do arranque da comissão de inquérito, estamos a caminho das 50 audições. E, de facto, temos que perceber exatamente, até porque estas audições estão a ser aprovadas, uma ou outra, para além daquilo que nós combinamos. Nós combinamos aqui na comissão de inquérito ter uma espécie de fita cronológica do tempo. Ou seja, nós estamos na fase de perceber, de ouvir os pais das crianças, de avaliar e analisar, inquirir aquilo que foi o processo de atribuição da nacionalidade. Por isso é que para a semana vamos ouvir a Sra. Presidente do Instituto de Registro e Notariado, vamos ouvir os funcionários do Instituto de Registro e Notariado, estamos nesse processo. Depois, quando nos lembrarmos de chamar outras personalidades para depor na comissão de inquérito, a propósito disto, vai ser ouvidos em fases posteriores, onde vai ser mais difícil associar, porque não estamos dentro da fase do processo de atribuição de nacionalidade. Acho que isto também deve levar-nos e levar a comissão de inquérito a refletir de que forma é que queremos conduzir o inquérito, com 50 audições. Será a comissão de inquérito que ficará na história como uma comissão de inquérito com mais audições. O que também não deixa de transmitir a ideia que se tenta politizar demasiado esta comissão de inquérito e ao invés de fazer da comissão de inquérito aquilo que é o objeto e aquilo que determina o regime jurídico dos inquéritos parlamentares e termino dizendo que, nosso ver, estamos aqui mais uma vez numa tentativa de politizar a comissão de inquérito e por isso é que estas personalidades que agora são propostas para depor aqui não foram propostas no início e no arranque da comissão de inquérito, apesar de ser óbvio e todos os partidos por menos saberem que eles, Augusto Santos Silva e Francisca Van Dumen, eram os ministros à época dos factos. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros da Comissão. Muito brevemente sobre isto, depois o Chega tem outra interpelação à mesa para fazer, mas eventualmente há partidos primeiro. É apenas em relação a este assunto e dizer o seguinte. Estas audições, quer a audição proposta pelo Chega, da antiga Ministra da Justiça, quer do anterior Ministro dos Negócios Estrangeiros, proposto pela Iniciativa Liberal, é verdade que não estavam naquele grupo inicial, e isso é uma evidência, mas não estavam por uma razão. Porque a sua ligação à competência e ao cargo foram gerados nas audições que aqui decorreram. E, portanto, quando nós temos uma ex-ministra da Justiça, como a doutora Catarina Sarmento, que vem aqui e diz que isso não era com ela, era outra, a senhora ministra, à data dos factos a que nos estávamos a referir, não. E sobre aqueles factos concretos, fica claro então que é também outra senhora ex-ministra que temos que ouvir. O mesmo em relação aos consulados e a Augusto Santos Silva, porque foi também a ex-ministra Catarina Sarmento que disse que uma parte deste processo não tinha passado pelo Ministério da Justiça, tinha passado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. São palavras da própria ex-ministra da Justiça. E, portanto, faz todo o sentido que estes dois responsáveis titulares que assumiram a representação política daquela competência, possam ser ouvidos nesta comissão.
É verdade, e nós reconhecemos isso, Sr. Deputado, que há uma fita cronológica, como há em todas as investigações criminais, no processo penal não é diferente, no âmbito das investigações judiciais, mas quando há implicações indiretas ou diretas no decurso de audições, não é incomum, pelo contrário, é muito comum, que quer o Ministério Público, quer outras entidades, chamem outras personalidades, ainda que relacionadas com uma fita cronológica anterior, porque só delas tiveram conhecimento ali. Agora podemos discutir se já devíamos ter proposto no início ou não, aceito essa discussão. Agora, não me parece fazer sentido impedir que Francisca Van Dunen ou Augusto Santos Silva venham à Comissão, quando eles foram implicados, repito, não no processo que corre termos, mas na ligação à competência que tinham e aos factos que ocorreram, e podem dar algumas explicações importantes. Daí nos parecer que estas audições possam ser concretizadas. Aliás, o Sr. Deputado acaba por dizer, se fossem óbvios depoentes, teriam estado logo no início. Eu penso que talvez não fossem tão óbvios no início, agora são muito óbvios, portanto penso que há consenso nesta comissão para os chamar e para os podermos ouvir. O facto de serem 50 audições ou mais só mostra que estamos preocupados com a verdade e que não temos medo de trabalhar e estamos aqui para isso. Não é? Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento todos os presentes. Também para dizer e para responder ao deputado João Paulo Correia que, de facto, nós já sabíamos, efetivamente, que estas duas pessoas eram ministros à data dos factos. O que aconteceu aqui foi que, para falar do processo de nacionalidade, nós chamámos, esta comissão chamou a professora doutora Catarina Sarmento e Castro, porque tinha sido a ministra que na legislatura passada, das poucas que o Partido Socialista deixou cá vir, falar sobre esta situação, e a professora doutora Catarina Sarmento e Castro veio cá porque tinha ido investigar dentro do IRN como é que se tinha passado todo este processo de nacionalidade. E a verdade é que a senhora professora doutora chegou aqui à comissão de inquérito e não foi propriamente assertiva sobre todo o processo. Portanto, foi assertiva sobre uma parte que, ok, era a que lhe diz respeito, mas o que ela teria feito teria sido investigar todo o processo e remeteu a maior parte das perguntas para a Ministra da Justiça à data e para o Ministro dos Negócios Estrangeiros à data. Portanto, se não foi assertiva sobre as perguntas que nós, Comissão de Inquérito, fizemos, é óbvio que temos que ouvir estas pessoas. E depois também o facto de não ser chamado no início ou no fim, é normal que se vão encontrando, ou vou dizer de outra forma. Quando nós temos pessoas a ser ouvidas na Comissão de Inquérito que sistematicamente não se lembram, se remetem ao silêncio e se não são capazes de dar explicações, então nós temos que ir a todas as outras para tentar chegar aqui a algum fio condutor. Portanto, é para isto e no seguimento das respostas que foram dadas que nós então temos que ouvir os ministros à data, porque precisamos de compreender todo o processo de como é que foi obtida esta nacionalidade, e há aqui uma parte que falta e que tem que ser respondida, então, por quem estava à data nos cargos. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, recordo-vos que, não querendo retirar, obviamente, a palavra a ninguém, que temos a audição agendada, portanto, peço para que tentem ser o mais breve possíveis nas vossas intervenções. Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente nesse sentido. Do nosso ponto de vista, nós somos a favor dos dois requerimentos já apresentados e do que já estavam apresentados e deste também. Achamos que é sempre importante ouvir quem possa contribuir para o apuramento de factos e responsabilidades e não há nenhuma limitação à apresentação a todo o tempo deste tipo de requerimentos e isto mal seria que não fosse importante para uma comissão ouvir dois ministros de tutela direta com responsabilidades à data dos factos. Portanto, achamos que é por demais evidente a pertinência destas audições e não há nenhuma limitação e, portanto, votaremos favoravelmente. Pelo que vejo, vamos todos votar favoravelmente e, portanto, o ideal era que votássemos para podermos passar à segunda parte da reunião. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Primeiro tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues. Sr. Presidente, eu tenho pensamentos cruzados sobre esta matéria. Primeiro, porque foi penosa a audição com a Sra. Ex-Ministra da Justiça, Catarina Sarmento, a semana passada, porque, naturalmente, que teve que aprofundar dentro do Ministério alguma coisa que não tinha ocorrido no seu tempo. E acrescento a isso que me parece pouco... Eu sou sensível aos argumentos que aqui foram aduzidos, quer de um lado, quer do outro. Mas não creio que seja a questão mais vital para o apuramento da verdade do que aqui está, ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à altura ou a Sra. Ministra da Justiça à altura, para que, de facto, nós consigamos ter um efetivo desenvolvimento do caso. Nós queremos chegar à verdade dos factos,
mas depressa. Nós não queremos encontrar aqui nem motivo para circo, nem motivo para continuarmos a ouvir pessoas sistematicamente. Não tem a ver com os 50, só preciso ouviremos 100. Mas parece-me que seria de bom tom e de bom senso que nós próprios pensássemos que não é um ministro ou ministra da Justiça, mesmo à altura dos factos, que vai saber mais deste caso que a Presidente do IRN, que nós vamos ouvir, que essa sim preparou todo o processo. Tal como com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à altura. Como vos digo, tenho pensamentos muito... É muito positivo do ponto de vista político vir cá chamar os responsáveis diretos dessa altura. Mas para o apuramento dos factos que nós aqui devemos ter, não espero que venham a contribuir rigorosamente nada relativamente a esta matéria. E por isso nós não vamos acompanhar a questão da viabilização nem da inviabilização e veremos abster-nos nesta matéria. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Eu disse há pouco, e repito, o PS não se irá opor. Não disse que iríamos votar a favor, como disse o Sr. Deputado João Almeida. Disse que não nos iremos opor. Iremos abster. Em segundo lugar, recordar o debate que aqui estivemos, quando ponderamos se devíamos chamar aqui à Comissão de Inquérito a ex-Ministra da Justiça, Catarina Sarmento Castro. Aliás, até o deputado João Almeida do CDS prescindiu dessa audição. O Sr. Deputado André Ventura é que quis fazer a audição. Todos nós achamos que, de facto, seria pouco útil à Comissão de Inquérito ouvir a senhora ex-Ministra da Justiça, Catarina Sarmento Castro. Até eu próprio disse, não era a Ministra da época dos factos. Aí o Chega entendeu que não devia chamar a ex-Ministra Francisca Van Dumen e foi preciso chegar a ouvir a ex-Ministra Catarina Sarmento Castro e perceber que a audição não trouxe a utilidade que pretendiam. Mas houve, de facto, uma utilidade na audição à ex-ministra Catarina Sarmento Castro. É que nos veio dizer e explicar que o processo de atribuição de nacionalidade de menores, como o caso das crianças que estão em causa, é um processo que decorre em total autonomia e domínio do consulado, neste caso o Consulado de São Paulo, Consulado de Portugal em São Paulo. E deixou claro que a intervenção do Instituto de Registro Notariado só acontece depois do consulado, leia-se do Cônsul de São Paulo, ter colocado o processo nas mãos no Instituto de Registro Notariado para verificação, ou seja, o papel de verificador do processo proposto pelo Cônsul. Isso ficou muito claro na audição à ex-ministra Catarina Sarmento Castro. E que o processo é totalmente acompanhado, instruído e proposto pelo Cônsul sem intervenção política do governante. Isso também ficou claro. Daí a nossa estranheza de quererem ouvir o ex-ministro Augusto Santos Silva e a ex-ministra Francisca Van Dumen. Não nos vamos opor, mas queremos deixar isto claro. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, entretanto, só para informar que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa já está online, não está a assistir neste momento à conferência, mas já está online. Vamos passar à votação destes pontos. O primeiro ponto, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros à data dos factos, Dr. Augusto Silva. Quem vota contra? Quem se abstém? Agradeço que votem todos os deputados dos respectivos grupos, porque a votação frisa é nominal. Obrigado. Foi aprovado por maioria. Vamos passar à votação do número 2. Apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Ministra da Justiça à data dos factos, doutora Francisca Van Dumen. Quem vota contra? Quem se abstém? Volto a frisar que todos os deputados devem levantar o braço. Obrigado. Foi aprovado por maioria. Vamos passar agora a votar o requerimento do PSD para a audição de Juliana Drummond. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Creio que o Sr. Deputado André Ventura tinha pedido para... É uma interpelação muito breve, Sr. Presidente, com dois elementos, um que pode ser discutido depois e que se prende com um conjunto de mensagens que foram tornadas, ou melhor, cuja existência foi tornada pública entre Nuno Rebelo de Sousa e Frederico Lacerda Salles,
e que foi admitida e que esta Comissão não dispõe. Portanto, eu queria pedir aos serviços que diligenciassem no sentido de obter estas conversas que já deviam estar na posse da Comissão de Inquérito, visto que são entre Nuno Rebelo de Sousa e Lacerda Salles e são agora admitidas como terem existido. E, portanto, esta Comissão já as deveria ter. Queria pedir aos serviços que diligenciassem nesse sentido para podermos ter acesso a esse conteúdo sobre esta matéria, evidentemente. O segundo ponto, e muito breve também, gostaríamos de colocar à consideração da Comissão, é o seguinte: na última audição, depois de ter sido acordado, e aliás, conforme é regra, que seria sequencial o início das intervenções e das audições, o Chega não teve, na verdade, o início da sua audição, porque não a concretizou nem a realizou, e foi interrompida logo no início. Nesse sentido, isto aplicar-se a todos os partidos, evidentemente, quando não houver audição e for o PS a começar ou o PSD, passará para a seguinte e será também esse partido a iniciar a audição. Portanto, parece-nos que hoje deve ser também o Chega a iniciar a audição, visto que vai haver audição, independentemente de como responda Nuno Rebelo de Sousa, ou não havendo outra vez. E esta regra não é para o Chega, atenção, isto é para todos e em todas as circunstâncias, evidentemente. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro. Sr. Presidente, relativamente a este pedido do Grupo Parlamentar do Chega, eu gostava de recordar que a audição que nós fizemos aqui na passada semana, a audição começou. Portanto, a audição foi suspensa, poderia não ser suspensa, mas o Grupo Parlamentar do Chega iniciou a sua ronda de perguntas, portanto, poderia ter continuado e ter continuado a insistir. Não, podia ter feito a intervenção de outra forma e ter dito tudo o que queria dizer. A audição iniciou-se, portanto, a audição começou. Nós temos uma grelha aprovada que implica a rotatividade dos partidos. Portanto, eu não entendo propriamente este pedido, mas diria que é a Comissão que vai deliberar isto. Portanto, não vale a pena continuarmos aqui a esgrimir argumentos. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Relativamente à primeira questão da documentação que o Chega interviu, a mesa pede para que seja entregue um requerimento nesse sentido, a documentação especificando o máximo possível quais esses e-mails em questão. Relativamente à segunda questão, obviamente que o plenário é soberano, podemos decidir por votação ou como os senhores entenderem que seja a maneira mais correta de chegarmos a esta conclusão. Se todos estiverem de acordo, poderemos votar rapidamente e decidir se sim ou se não. Continua, neste caso, o partido Chega hoje, começa a audição ou se passa realmente para a iniciativa liberal. Estamos todos de acordo. Sou o deputado João Paulo Cabral. Obrigado, Sr. Presidente. A minha pergunta, não estive na última audição, portanto, se a pergunta for descabida, peço antecipadamente desculpa. A minha pergunta é porque é que o Chega foi o primeiro partido na última audição? Porque... Não, eu respondo, era a ordem correta, portanto, na primeira audição que houve foi putestativa e nesse caso calhou ao partido Chega, a partir daí iniciou-se uma sequência, começando em primeiro lugar, foi o PSD, em segundo o PS, em terceiro o partido Chega. E já agora eu chamo realmente a atenção que de facto o que aconteceu na última audição é que foi decidido realmente suspender de facto a audição praticamente no início da mesma. Mas se todos estiverem de acordo, efetuaremos uma votação para decisão. A senhora deputada Joana Mortágua, por favor. Sr. Presidente, eu não tinha terminado. Eu ia dizer que em relação a isso, queria ouvir a senhora deputada da Iniciativa Liberal acerca da proposta do Chega, desta audição. Já falou, disse que não. Disse que não? Não ouvi, peço desculpa. Disse que não? Não. Disse que não concordava. Ok. A deputada Joana Mortágua, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tanto o Sr. Presidente como o Sr. Deputado André Ventura utilizaram o verbo suspender, portanto, referindo que a audição foi suspensa. Nessa circunstância, quando for retomada, retoma com a intervenção do deputado André Ventura e do Chega na ordem que estava prevista. Acho que isso é que faz sentido. Suspendeu-se, quando for retomada, retoma o partido que estava a inquirir, retoma a inquirição e tudo o resto se mantém de acordo com o que estava previsto. Julgo que é essa a interpretação que está correta.
Senhora Deputada Joana Só uma Cordeiro. nota, Sr. Presidente, para acrescentar aqui à discussão, porque no limite, e nós sabemos o que é que pode acontecer hoje também, por exemplo, assumindo que imaginando que agora começava o Partido Chega, esta audição era suspensa também, então temos o Chega a começar todas as audições, cada vez que elas forem suspensas, quer dizer, isto não faz sentido, temos que continuar com a ordem, são suspensas, quando esta audição retomar, a da passada, continua o Partido Chega. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, só para deixar isto claro, o que aconteceu foi que a audição foi interrompida e não está marcada sequer uma outra, por isso não faz sentido dizer que se houver e quando retomar, o Chega recomeçará. Estamos numa audição que é por ordem e foi interrompida por um motivo. Era definir-se uma metodologia caso isto volte a acontecer. Portanto, hoje nunca será interrompida, porque foi definido o que é que se fazia. Portanto, não faz sentido que o Chega esteja no uso da sua audição, seja interrompido e agora passe para o final, quando não usou do seu direito. Hoje nunca pode ser suspensa porque foi decidido o que fazer nestes casos, que é, se o depoente decidir não falar, todos fazem por seguido a sua intervenção. Portanto, não há hipótese de voltar a ser interrompido. Em todo o caso, é um requerimento que colocamos à consideração da Comissão. Senhoras e senhores deputados, visto que não se consegue ter unanimidade na decisão sobre isto, eu penso que o mais correto é ser o próprio plenário e a Comissão a decidir face a isto. Portanto, vamos nesse caso votar se o Chega tem o direito de iniciar hoje novamente, portanto, o processo de audição que foi interrompido na última audição que foi aqui efetuada nesta Comissão. Portanto, quem acha que, vamos votar, portanto, quem está de acordo em ser o Chega hoje iniciar novamente a audição, portanto, voto a favor neste caso. Agradeço que coloquem portanto, temos, pronto, o meu voto, apesar de Presidente, voto sempre com o meu grupo parlamentar, portanto, neste caso temos 7 votos, certo? Quem se abstém? Quem vota contra? Creio que 9 votos, correto? Portanto, está chumbado o pedido, será a Iniciativa Liberal iniciar a audição. Vamos só verificar junto aos serviços se estamos vamos precisar de 2 minutos antes de iniciar a audição, portanto temos 2 minutos. Agradeço que não ultrapassem este tempo, por favor. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, consegue ouvir-nos? Perfeitamente. Muito obrigado, doutor. Será mais um minutinho e já começamos. Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar. Muito boa tarde, Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Agradeço só que indique se está-me a ouvir em condições. Sim, muito boa tarde, estou sim ouvindo muito bem. Obrigado. Agradeço a sua presença, apesar de por videoconferência, nesta comissão. E antes de lhe dar a palavra, penso que tem uma primeira intervenção, uma declaração para fazer esta comissão. Antes de lhe dar a palavra, quero apenas indicar que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão de inquérito parlamentar que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Aos inquéritos parlamentares são aplicáveis os motivos de recusa de depoimento previstos para o processo penal, número 1 do artigo 17 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Assim, tendo sido constituído arguido, poderá invocar o direito ao silêncio, nomeadamente quando, perante o conteúdo concreto das perguntas que possam vir a ser formuladas, considere que das respostas pode resultar a sua responsabilização penal. Artigo 182, número 2 do Código de Processo Penal. No que diz respeito ao objeto da informação solicitada, a qualidade de arguido em processo penal apenas releva para efeitos o exercício do direito ao silêncio. Porém, a lei baliza o âmbito de exercício desse direito sobre os factos que forem imputados e sobre o conteúdo das declarações que acerca delas prestar. Vou-lhe então passar a palavra para poder fazer a sua declaração inicial. Obrigado. Tem a palavra. Muito boa tarde, excelentíssimo Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, excelentíssimos senhores deputados. Conforme informei previamente, através dos meus advogados, seguirei nesta audição o seu conselho. Conselho esse que vai no sentido de não responder a perguntas nesta comissão. Disso já foi dado nota, duas respostas às convocatórias desta comissão. Foi novamente reiterada esta manhã por e-mail dos meus advogados solicitando-se que fique a constar em ata, na íntegra, o que agora leio perante Vossas Excelências, que corresponde exatamente ao texto enviado hoje por e-mail. O que tenho a dizer aqui é, pois, muito breve. Baseia-se naquele conselho e não constituirá certamente surpresa para nós. Tanto quanto é do meu conhecimento, por força do que constava na carta rogatória enviada pelas autoridades judiciárias portuguesas e executada pelas autoridades judiciárias brasileiras, nos termos da qual fui constituído arguido e interrogado no âmbito do processo de crime número 1051-23.2KRLSB, bem como do que consta do despacho número 18/16 do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República que constituiu esta comissão, o qual identifica e delimita o objeto do presente inquérito parlamentar. Existe coincidência entre o objeto deste inquérito e o objeto daquele processo. Assim, todas e quaisquer perguntas admissíveis e legítimas no âmbito desta comissão, considerando o seu objeto, só podem dizer respeito ao mesmo objeto do processo de crime, naturalmente, e nos termos do disposto. Além do mais, no número 1 do artigo 16º da Lei número 5/93. Exercerei o meu direito ao silêncio, a qual encontra guarida constitucional nos termos isolados ou conjugados dos artigos 1º, 20º, número 4, número 32º, números 1, 2 e 8 da Lei Fundamental, decorrendo também de instrumentos internacionais com valor na ordem jurídica nacional, como do artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e do artigo 14º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E, no plano legal, tal é assegurado, nomeadamente pelos artigos 60º, 61º, número 1, a linha D do Código de Processo Penal, os quais têm por plenamente aplicáveis os inquéritos parlamentares por força do artigo 17º, número 1, da Lei número 5/93. No momento em que fui interrogado e constituído arguido, assim como na resposta que depois recebi através do despacho sobre o meu requerimento de consulta do processo, fui informado de que a investigação criminal estava em segredo de justiça.
Em qualquer caso, não existe relação entre o direito de silêncio e o segredo, e aquele não depende deste. Este segredo apenas impede a revelação dos atos processuais, razão pela qual, através dos meus advogados, desde a resposta à primeira convocatória, dei nota de que, pelo meu lado, autorizava o acesso desta comissão a todos os esclarecimentos que já prestei na investigação do Ministério Público, mas que tal dependeria sempre do consentimento desse mesmo Ministério Público. Reitero hoje aqui perante vós esta minha autorização. O meu silêncio nesta comissão é, pois, integral, porque é esse o conselho profissional que recebi e que sigo. Dito isto, caso pretenda esta comissão levar a cabo os turnos e as rondas de perguntas dos excelentíssimos senhores deputados, dos partidos com assento nesta comissão, informo desde já com a mesma frequência com que respondi às declarações, às comunicações desta comissão, desde a primeira convocatória, e em coerência com o que acabo de dizer, que a minha resposta a cada uma das perguntas será a seguinte, seguindo uma vez mais a formulação que me foi aconselhada pelos meus advogados, pelas razões referidas, não respondo. De resto, qualquer outra questão que se prenda com matéria jurídica, nomeadamente processual, relativa a esta audição, deverá naturalmente ser dirigida aos meus advogados que estão aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Nuno Rebelo de Sousa. A intenção desta comissão prosseguirá mesmo com as rondas, iniciando neste caso pela primeira ronda, que vai ter a palavra o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, através da Sra. Deputada Joana Cordeiro, que pode inquirir diretamente o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e ao qual ele, que se quiser, obviamente, responderá também diretamente à Sra. Deputada. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todos os senhores deputados, todos os presentes, e cumprimento o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. E começo por lhe perguntar, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, qual foi a sua principal motivação para interceder sobre estas crianças? Pelas razões que referi, não responderei. Obrigado. E, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, qual era a ajuda maior que pretendia obter do seu pai, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa? Pelas razões referidas, não respondo. Muito bem. Assim sendo, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa é uma das peças principais deste caso e, ainda assim, nesta comissão, perante a Assembleia da República e, mais importante, perante Portugal, opta por ficar em silêncio. Eu confesso que, uma vez que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa foi condenado publicamente pelo seu próprio pai, o Presidente da República, no momento em que o mesmo afirmou que cortou relações consigo depois deste caso, dizendo, e cito, "Isso é imperdoável porque ele sabe que eu tenho um cargo público e político e pago por isso", dizendo depois, "Não sei se ele vai ser responsabilizado, não me interessa". Depois disto, eu acharia que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa teria todo o interesse em falar publicamente para se explicar. Lamento ainda que se mantenha em silêncio, porque por causa disso e por causa do seu silêncio e do silêncio do Dr. António Lacerda Salles, um pouco com a ajuda do Partido Socialista, que chumbou várias audições na legislatura passada, tivemos de ouvir aqui uma mãe que tudo fez para salvar a vida das suas filhas. Portanto, independentemente das respostas que a mãe Daniela Martins deu e não deu a esta comissão, a doutora Daniela Martins não se escondeu, sujeitou-se ao escrutínio e respondeu. Não se remeteu apenas ao silêncio. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o Dr. António Lacerda Salles esconderam-se refugiados na lei e, para mim, isto tem um nome e chama-se cobardia. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa, no seu depoimento ao Ministério Público, que conhecemos através da revista Sábado, diz que não conhece pessoalmente nem Daniela Martins, nem Samir Assad Filho, nem as crianças. A doutora Daniela Martins também diz que não o conhece e também diz que não conhece e que não sabe quem é o Dr. António Lacerda Salles. Só que os factos mostram que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa enviou um e-mail ao seu pai, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinado por Nuno e Juliana, onde refere que os pais das crianças são muito amigos de uns amigos nossos. E mostram que a doutora Daniela Martins enviou um e-mail para a sua mulher, a doutora Juliana Vilela Drummond, e-mail esse que seria para reencaminhar ao Dr. António Lacerda Salles. Ora, se ninguém conhece ninguém, eu pergunto-me como é que tudo isto acontece. E porquê é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, não conhecendo esta família, teve um empenho tão grande neste caso que até levou a que o seu próprio pai cortasse relações consigo. Não sei se quer comentar alguma coisa neste momento. Não respondo pelas razões que eu já apontei acima. Continuando com as contradições, no seu depoimento, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa refere que não pediu ao seu pai para que intercedesse junto de qualquer elemento do governo para o que quer que fosse.
e que o que fez foi apenas enviar documentos visando perceber se o seu pai conheceria algum dos médicos especialistas em questão. Mas o que escreve no tal e-mail que eu já referi, assinado por Nuno e Juliana, é: agora precisamos de uma ajuda maior para que elas consigam o único tratamento do mundo que os pode salvar em Portugal. Portanto, Dr. Nuno Rebelo de Sousa só queria informação, então porquê é que não foi isso que escreveu no e-mail que envia à Presidência da República? E porque nós sabemos agora que foi aí que a Presidência da República se envolveu. Portanto, a partir daí enviou ofícios, fez contactos com o hospital e, portanto, sinceramente parece-me mais do que óbvio que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa queria a ajuda do Presidente da República e aparentemente conseguiu. Mas, e aqui, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e aqui fora do âmbito deste caso, eu gostava de lhe perguntar em que outros casos tentou obter a ajuda do seu pai, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Pelas razões referidas, não respondo. Continuando com as contradições. No seu depoimento, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa diz que reuniu uma única vez com o Dr. António Lacerda Salles no dia 7 de novembro de 2019, a propósito da Web Summit, e que nessa reunião estiveram presentes o chefe de gabinete do Dr. António Lacerda Salles, Tiago Gonçalves, e 2 empresários brasileiros, acionistas de um dos maiores hospitais privados de Brasília e conselheiros da Associação Nacional dos Hospitais Privados no Brasil. Diz também que nessa reunião o assunto das gêmeas não foi abordado e que só 3 dias depois, no dia 10 de novembro, se lembrou que talvez o gabinete do Secretário de Estado pudesse ajudar. E é então que envia essa documentação sobre as crianças ao Dr. António Lacerda Salles. Portanto, aqui gostava de lhe pedir, se fez este envio por e-mail, eu aproveito para lhe pedir que o envie a esta Comissão de Inquérito para que nós possamos confirmar se tudo isto é verdade. Porque acontece que o Dr. António Lacerda Salles, em entrevista, afirmou que a tal reunião do dia 7 de novembro foi marcada precisamente para falarem do caso das gêmeas, afirmando que reuniu consigo uma segunda vez, juntamente com os tais 2 empresários brasileiros. Portanto, eu parece-me óbvio que um dos 2 está a mentir e eu gostava de lhe perguntar se nos quer dizer qual. Pelas razões referidas, não respondo. Portanto, ficamos sem saber, mais uma vez, mas o que sabemos é que depois disto é marcada uma consulta no Hospital de Santa Maria através da doutora Carla Silva, secretária do Dr. António Lacerda Salles, segundo ela, a pedido do próprio e após contacto telefónico consigo, e tem então início todo o processo com vista ao tratamento das crianças. Portanto, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, eu referi nesta intervenção 3 temas em que é evidente a sua intervenção e em que cada uma das partes envolvidas conta a sua própria versão da história, que depois não condiz com a história dos outros. Portanto, são 3 temas em que alguém está obviamente a mentir. E, terminando como comecei, este era o momento para responder publicamente às várias acusações que lhe têm sido feitas, para contrariar as narrativas que têm sido ditas, para explicar algumas das evidências que já conhecemos e, obviamente, para responder à condenação pública do seu próprio pai. Mas o Dr. Nuno Rebelo de Sousa optou pelo silêncio e isto só faz pensar que há aqui algo maior. Porque uma cunha, por mais grave que seja, e mesmo com todas as consequências que daí advêm, poderia ter sido atenuada por razões humanitárias e entendida pela opinião pública. Agora, quando a primeira reação de todos é alegar desconhecimento, esconder-se, depois escolher o silêncio ou fingir falhas de memória, há aqui, obviamente, algo que se quer esconder e eu gostava de saber o quê. Recentemente, a CNN relatou a possibilidade da seguradora desta família no Brasil, detentora à época de um grupo de saúde privado em Portugal, poder ter poupado milhões no tratamento destas crianças à conta dos contribuintes portugueses. Eu gostava de saber se é isto que se deve o seu silêncio, se é isto que se deve o silêncio do Dr. António Lacerda Salles e se é isto que se devem as falhas de memória da Dra. Daniela Martins. Eu diria que aqui, nesta CPI, conseguimos enfrentar a verdade, resta saber quem mais consegue. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Vou passar agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, que tem a palavra, pode inquirir diretamente e o Dr. Nuno Rebelo de Sousa pode responder diretamente. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Eu queria perguntar ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa se considera responder a questões que não estão relacionadas diretamente com este caso. Eu queria perguntar-lhe sobre a sua atividade enquanto Presidente da Câmara de Comércio e junto da comunidade de empresários luso-brasileira, se atua muitas vezes neste sentido em que terá atuado no caso da ou se é muitas vezes solicitado para intervir junto das autoridades portuguesas, junto do Presidente da República, junto do Governo, se recebe muitas vezes solicitações para obter contactos junto do Governo em Portugal.
Boa tarde, Sra. Deputada. Pelas razões referidas, não responde. Eu tinha entendido que perguntas desta amplitude não seriam enquadradas no âmbito do processo em que é arguído. Gostaria de saber se o Dr. Nuno Rebelo de Sousa se considera um lobbyista. Gostaria de saber se no âmbito dessa atividade, que não vou saber se é ou não de lobby, porque não tenho como confirmar se tem ou não, ou se recebe ou não contrapartidas. Gostaria de saber se conhece o empresário José Magro, que partilhou consigo, enquanto o Dr. Nuno Rebelo de Sousa era vice-presidente da Federação das Câmaras de Comércio Brasileiras, o Dr. José Magro era vice-presidente, pertencia à Câmara de Comércio e Indústria Brasileira. Portanto, gostava também de perceber se houve também contactos aqui e se é normal que esta comunidade se mobilize quando existem necessidades de obter ajudas ou de criar contactos, mas não vou, como já se percebeu, não vou conseguir obter respostas para isso, nem para nenhuma das outras questões que queria colocar. Trazia algumas questões, uma delas foi levantada de manhã sobre por que razão é que o contacto da sua mulher surge sempre em conhecimento nos vários e-mails sobre esta matéria que são mandados, porque afirmou que o fez enquanto Presidente da Câmara do Comércio e, portanto, se o pedido de ajuda, de auxílio, foi feito enquanto Presidente da Câmara de Comércio, porque é que a sua mulher está sempre em conhecimento nesses e-mails, assumindo que o e-mail Juliana Vilela Seguros é o e-mail da sua mulher, porque noutra circunstância já aparece como Juliana V. Drummond, mas são perguntas que ficarão sem respostas. Portanto, resta-me apontar contradições. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa tem negado conhecer a mãe ou o pai das crianças tratadas em Portugal. Ao Ministério Público terá dito que Daniela Martins lhe enviou informação por WhatsApp e que encaminhou essa informação ao Lacerda Salles depois da reunião que teve com ele no dia 7 de novembro sobre outras razões e que não intercedeu junto de Marcelo Rebelo de Sousa como filho, nem tentou mobilizar favores em concreto. A verdade é que nada disto seria particularmente censurável. Ter tido conhecimento de um caso, tentar ajudar uma família de forma altruísta, sem contrapartidas, a recolher informações sobre os procedimentos a percorrer, nada disto seria censurável. E daí aprofundar-se a questão de porque é que se negam os factos, porque é que se esconde aquilo que realmente aconteceu e porque é que, em alguns pontos, se opta mesmo por mentir, porque diz que contactou o Presidente da República por vias oficiais na qualidade de Presidente da Câmara do Comércio de São Paulo, mas o facto é que enviou um e-mail para o Gmail pessoal de Marcelo Rebelo de Sousa, em que o trata por pai e que se queixa da burocracia. Diz que a mãe nunca lhe pediu para obter um determinado medicamento. O facto é que a questão foi sempre, e cito, agora precisamos de uma ajuda maior para conseguir o único tratamento do mundo que os pode ajudar, e a própria Daniela Martins disse aqui que nunca procurou uma consulta genérica, sempre quis o acesso direto ao medicamento. Dá a entender que o único contacto feito por Daniela Martins via WhatsApp tinha a ver com a situação clínica das crianças, mas, no entanto, naquilo que escreve, e acreditando nas suas próprias palavras, naquilo que escreve ao Presidente da República, diz que já esteve focado em ajudar a conseguir os cartões de cidadão portugueses, o que demonstra que conhecia o caso muito antes dessa data. Diz que no dia 7 de novembro, na reunião com o Secretário de Estado, que foi solicitado, evocando o seu lugar na EDP Brasil e na Câmara de Comércio, não abordou nada em relação às gêmeas. No entanto, Lacerda Salles desmente essa versão e diz, Lacerda Salles, em resposta à IGAS, que depois de me apresentar cumprimentos, dado que não nos conhecíamos previamente, disse-me que conhecia duas crianças gêmeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal, com um certo ano de idade, etc, etc, etc. Ou seja, não só falou na reunião, como, segundo Lacerda Salles, foi a primeira coisa que disse a seguir a bom dia, eu sou o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Disse ainda que depois de enviar o tal WhatsApp a Lacerda Salles se desligou do caso. A verdade é que
há um e-mail que esta Comissão já mostrou que é totalmente contraditório, em que a Daniela Martins se dirige a Juliana Drummond, a sua mulher, para agradecerem o envolvimento de Lacerda Salles, e esse e-mail é reencaminhado por Nuno Rebelo de Sousa para a secretária pessoal de Lacerda Salles. E, portanto, tudo isto é matéria de facto. E é matéria de facto baseada em documentos que contradizem as poucas declarações a que tivemos acesso, que são aquelas que a Sábado relatou, que terão sido as suas declarações ao Ministério Público. Nós temos que a tomar por verdadeiras, caso contrário, teria a oportunidade aqui de as desmentir. E é delas que nós retiramos que Nuno Rebelo de Sousa interveio ativamente no processo. Interveio na obtenção de nacionalidade, apesar de não fazer parte do consulado, interveio com a sua intercedência junto de Marcelo Rebelo de Sousa como filho, interveio depois em e-mails sucessivos a Maria João Ruela e a Frutuoso de Melo, 21 de outubro, 23 de outubro, 24 de outubro, em vários desses e-mails pergunta... Senhora Deputada, logo... Eu vou terminar. Em vários desses e-mails pergunta o que é que eu digo aos senhores, o que é que eu lhes respondo e, portanto, dá a entender que está em contacto direto com alguém que não sabemos quem é e, portanto, eu para terminar, a minha pergunta é porquê é que intercedeu tanto? Por que razão? Como se remete ao silêncio e não explica a contradição, todas as hipóteses para esta pergunta estão em cima da mesa, desde o altruísmo mais desinteressado até ao lobismo com contrapartidas. Sem respostas, todas estas hipóteses são possíveis, sabendo, e termino mesmo, que tem direito a não se incriminar e se entende que não fez nada de errado, que não teve contrapartidas, que apenas agiu com o intuito de auxiliar, se não há nada de incriminatório e nada a incriminar, a verdade é que não falar pressupõe o contrário e a questão que fica é em que aspectos é que falando se incriminaria e que aspectos é que acha que podem constituir crime naquilo que disser. Pelas razões referidas, não respondo. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Pode inquirir diretamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, agradeço a sua presença nesta comissão. Eu não lhe farei perguntas sobre o caso concreto, mas aproveitando a sua presença e aproveitando o facto de ser um homem, se não de negócios, ligado ao mundo dos negócios, que suponho que é isso que acontece a quem presida uma Câmara de Comércio, eu gostava que, e insisto sem ir ao caso, eu gostava que nos ajudasse aqui a refletir e a compreender as razões pelas quais certos medicamentos atingem preços absolutamente extraordinários. E gostaria que, do que conhece deste mundo, do que conhece do mundo dos negócios, sobre, do seu ponto de vista, a formação dos preços de certos medicamentos obedece a critérios suficientemente claros, transparentes, escrutináveis, se não pela opinião pública, pelo menos pelos órgãos legítimos, e se justamente consegue compreender este desvario. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Deputado. Pelas razões que referi, não responderei. Obrigado. Muito obrigado. Eu lamento muito que não colabore connosco nesta reflexão, mas eu prescindo de continuar a interrogá-lo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moaes, do LIVRE. Pode inquirir diretamente o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, muito boa tarde. Sr. Presidente, muito francamente, tendo em conta também aquela que foi a posição assumida pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e também aquele que é o enquadramento legal e constitucional que ele invoca para não responder às questões, não me parece que acrescente muito, nem que dignifique muito o nosso trabalho, estar a fazer perguntas que não serão respondidas, legitimamente ou não. É certo, não posso deixar de o dizer, que
toda esta situação com a qual aqui nos deparamos levanta muitas dúvidas, que estão ainda longe de estar esclarecidas, relativamente às contradições que já foram aqui apontadas do que os vários responsáveis foram dizendo publicamente e também disseram aqui, relativamente a eventuais interesses, incluindo interesses empresariais que poderão estar aqui em causa, mas a verdade é que, tendo em conta que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa se invocou o seu direito ao silêncio, que, repito, é um direito constitucional, e todos sabemos que há um processo judicial que está a correr e que tem um objeto que é, em tudo, idêntico ao desta comissão de inquérito, pelo menos nos factos que pretende apurar. Muito honestamente, não me parece que acrescente alguma coisa fazer as perguntas. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso, iremos dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Pode inquirir diretamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas eu, antes de inquirir diretamente, queria questionar o Sr. Presidente relativamente à identificação da testemunha. Porque o CDS-PP não requereu o depoimento desta testemunha. E, portanto, tem direito a saber, estando aqui uma testemunha, quem é essa testemunha. Eu tenho apenas uma dúvida da aplicação do artigo 138 do Código de Processo Penal, se posso eu perguntar sobre a identificação da testemunha, se deve ser o Sr. Presidente da Comissão. Acho que deve ser o Sr. Presidente da Comissão, como seria num coletivo, por exemplo. E, portanto, eu pedi ao Sr. Presidente da Comissão que perguntasse a esta testemunha o que é que o Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa faz da vida. Qual é a sua atividade profissional? Obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso, seguindo o seu pedido feito à mesa, peço ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa que, por favor, indique os seus dados, desde o nome completo, idade, o que faz atualmente a nível profissional, onde reside e mais algum dado do seu currículo ou da sua biografia que acho que deve partilhar aqui com esta Comissão. Obrigado. Muito boa tarde, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Meu nome é Nuno Mota Veiga Rebelo de Sousa, português, resido no Brasil há 15 anos agora, na rua Professor Luciano Gualberto 364, em São Paulo, e atualmente sou diretor da EDP Brasil, a empresa para a qual trabalho desde 2011 no Brasil. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra mesmo ao Sr. Deputado João Almeida, por favor, do CDS. Sr. Presidente, ainda por intermédio do Sr. Presidente, se poderia perguntar à testemunha se exerce qualquer outra atividade profissional, se tem rendimento de qualquer outra atividade profissional para aquela que indicou e, aproveitando já o tempo, se tem algum tipo de relação com a Sra. Doutora Daniela Martins, com o Sr. Dr. António Salles, para além daquela que é conhecida com o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, se tem alguma relação com a doutora Daniela Martins ou com o Sr. Dr. António Lacerda Salles que o impeça de responder às questões que lhe são colocadas. Obrigado, Sr. Deputado. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa penso que ouviu a sua intervenção. Peço que responda à questão do trabalho, se tem mais algum trabalho de facto ao tipo de rendimento. Quanto às outras questões, obviamente que fica ao seu critério se responderá ou não. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Pelas razões referidas, não respondo a essa questão. Obrigado. Em relação à questão profissional, e penso que não tem a ver com a questão que está em segredo de justiça, apenas lhe pergunto se, para além da atividade que referiu a esta Comissão, tem outro tipo de atividades, neste momento no Brasil ou em Portugal, e que, obviamente, isto não tem nada a ver com a parte do que está em segredo de justiça relativamente a esta Comissão de Inquérito, mas apenas para situar, no fundo, o Dr. Rebelo de Sousa na sua atividade profissional. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho qualquer outra atividade profissional além dessa que mencionei. Muito obrigado, Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Passo a palavra mesmo ao Sr. Deputado João Ribeiro.
Almeida, Sr. João Almeida, peço desculpa. Temos que identificar os deputados da Comissão também. Sr. Presidente, mas relativamente às outras relações, e citando o número 3 do artigo 138 do Código de Processo Penal, a inquirição deve incidir primeiramente sobre elementos necessários à identificação da testemunha, sobre as suas relações de parentesco e de interesse com o arguido, o ofendido, o assistente, as partes civis e com outras testemunhas, bem como qualquer outras circunstâncias relevantes para a avaliação da credibilidade do depoimento. Portanto, eu insisto mesmo que quero saber se há alguma relação entre o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e alguma das pessoas que eu aqui citei, no sentido de aferirmos exatamente aquilo que o artigo 138, número 3 do Código de Processo Penal permite aferir na identificação da testemunha. Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, pergunto-lhe se poderá indicar realmente se tem algum grau de ligação, seja de parentesco ou tipo de ligação com as pessoas referidas pelo deputado João Almeida. A doutora Daniela Martins e o Dr. António Lacerda Salles. Inclusive a doutora Daniela Martins ou o Dr. António Lacerda Salles. Sr. Presidente, se me permite, acrescento o Dr. Wilson Bicalho. E o Dr. Wilson Bicalho, advogado da doutora Daniela. Se puder responder a esta questão, a nível de algum tipo de ligação, de parentesco ou tipo de ligação que possa existir entre o doutor e as pessoas atrás referidas. Obrigado. O Presidente, pelas razões referidas, não responde. Obrigado. Obrigado, Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Sr. Presidente, pelas razões referidas, o Sr. Nuno Rebelo de Sousa não pode não responder. Estamos a falar no domínio de identificação da testemunha e, portanto, relativamente à identificação da testemunha, o artigo 138 do Código de Processo Penal é claro e, portanto, não há aqui nenhuma questão que tenha a ver com o processo penal, com o direito à não autoincriminação. Ninguém se autoincrimina a dizer se tem ou não relação com outras testemunhas do processo e isso é essencial para o próprio processo poder correr. Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, ouviu a questão do Sr. Deputado João Almeida. Acho que não vale a pena continuarmos a insistir nisto. Pergunto-lhe mais uma vez se existe realmente alguma espécie de parentesco ou alguma ligação. Caso a resposta seja a mesma, a Comissão obviamente terá as suas ilações e prosseguiremos. Obrigado. Sr. Presidente, eu mantenho a minha resposta. É este o conselho dos meus advogados. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Presidente, eu peço que fique registado em ata que o inquirido se recusou a responder no âmbito do artigo 138, número 3 do Código de Processo Penal, a matéria relativa à identificação de eventuais relações com outras testemunhas do mesmo inquérito parlamentar e, portanto, assim, desobedeceu àquilo que é uma obrigação de qualquer testemunha no âmbito da lei e, neste caso, do Código de Processo Penal. Assim sendo, e continuando, eu vou-me abster de fazer perguntas, não acho que isso é do interesse da testemunha e não do interesse do inquérito parlamentar, porque, obviamente, se houvesse interesse em esclarecer aquilo que saiu na comunicação social como tendo sido o depoimento do Dr. Nuno Rebelo de Sousa no âmbito do inquérito criminal que corre termos neste momento, teria sido prestado aqui. E o que quer dizer é que nós não sabemos por que interveio, nós não sabemos o que o motivou a intervir, nós não sabemos se recebeu alguma contrapartida financeira ou outra por ter tido esta intervenção no processo, mas sabemos alguma coisa. Sabemos que pediu a intervenção do seu pai, e pediu a intervenção do seu pai não enquanto tal, mas enquanto Presidente da República. Sabemos que o fez de um mail pessoal, que não o fez de nenhum mail institucional, para um mail pessoal do seu pai. Sabemos que se esta matéria entrou no canal oficial foi porque o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, não continuou a utilizar um canal informal e utilizou os canais oficiais para tratar esta matéria que lhe chegou por essa via. Sabemos que interveio junto do gabinete do Secretário de Estado da Saúde. Sabemos que a sua mulher recebeu um mail da doutora Daniela Martins para, entre os mails pessoais de uma e de outra, a agradecer a intervenção do doutor Lacerda Salles e sabemos que o setor aqui se recusa a prestar qualquer esclarecimento
sobre qualquer uma destas matérias que nós sabemos. E falo única e exclusivamente pelo direito de não se auto-incriminar. E obviamente que a conclusão, por exclusão de partes, é que a resposta a qualquer uma destas perguntas o podia incriminar. E isso faz com que, e devo dizer, não vou perder muito tempo com esta intervenção, com que nós tenhamos ainda mais empenho em conseguir descobrir tudo aquilo que nos está a ser ocultado. E dizê-lo com a convicção de que houve sucessivos inquéritos parlamentares em que pessoas na situação do Dr. Nuno Rebelo de Sousa ou se recusaram a responder ou tiveram gravíssimos problemas de memória. Eu não me lembro de um que tenha melhorado a sua situação processual depois de ter tido essa atuação perante o Parlamento. E isso acontece por uma razão simples. O Parlamento existe para representar o povo português. E o instrumento dos inquéritos parlamentares existe para que o povo português, através dos seus representantes, possa aferir se as entidades públicas, num Estado de Direito democrático, cumpriram ou não a lei e as regras a que estão sujeitas. Haver cidadãos que tentam intrometer-se entre esta obrigação dos representantes do povo português de saberem se os seus recursos e se o seu país está a atuar de uma forma digna, é algo que, sim, é indigno e que, da nossa parte, merecerá todo o empenho para que possa ser apurado enquanto responsabilidade e que possa, na sede própria, ter a consequência que merece quem tenta obstaculizar a que o Estado de Direito funcione como deve funcionar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem a palavra, pode inquirir diretamente o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, de facto, só de reforçar que, nos termos de número 3, como aqui foi bem referido pelo Sr. Deputado João Almeida, há, de facto, circunstâncias da relação de parentesco, não apenas com a já depoente também doutora Daniela Martins, mas também com as próprias crianças, porque não tem que ser necessariamente apenas com os arguidos ou com as testemunhas, e que teria sido importante o Dr. Nuno Rebelo de Sousa responder a esta questão, porque a mesma não está coberto do segredo nem de justiça, nem muito menos ainda, mas sim daquilo que é as condições de identificação prévias no âmbito do seu depoimento. E por isso peço que seja, de facto, considerada também igualmente esta não prestação de informação para todos os legais efeitos. E digo isto porque, de facto, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa aqui teria um de dois caminhos. Porque, ou de facto, teve um gesto altruísta que o moveu para ajudar estas duas crianças, ou, ao contrário senso, temos aqui uma circunstância que nos leva a crer que houve o benefício de alguém do ponto de vista económico que vai além daquilo que seria um gesto que, ainda que pudéssemos, de alguma forma, considerar legalmente inadequado, teria sido moralmente justificado por salvar a vida a duas crianças. E como há várias contradições, desde logo está patente também algum desrespeito por este Parlamento, porque não se compreende como é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa disponibiliza-se para prestar esclarecimentos à revista Sábado, mas depois, onde publicou toda a versão que apresentou ao Ministério Público, mas depois não presta esclarecimentos à Assembleia da República. E, portanto, teria sido, de facto, uma oportunidade importante e não obstante o doutor remeter-se ao silêncio, da nossa parte, há perguntas que queremos que deixem claras que seriam pertinentes que as pessoas lá em casa tivessem resposta. Desde logo, porque não nos parece normal e gostaríamos de perceber se é habitual que uma Câmara de Comércio se envolva em processos deste tipo, ou seja, como é que isto chega a uma Câmara de Comércio e como é que, de alguma maneira, isto leva a que haja esta intervenção. Por outro lado, também, no que diz respeito ao próprio ensaio clínico e à relação quer do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, quer da Câmara, com todo este processo e a existência de um interesse também financeiro por parte de um medicamento, até porque, para percebermos qual a relação que tinha também com o próprio laboratório médico, na defesa do Dr. Lacerda Salles, o mesmo disse, e aqui passo a citar o Dr. Lacerda Salles, que todos sabem da existência do ensaio clínico patrocinado pelo laboratório que comercializa o medicamento e da situação absolutamente única da administração do medicamento a duas gêmeas. Ou seja, passou a ideia de que havia um interesse por parte da Novartis em que estas duas crianças fossem tratadas com este medicamento em específico. E, portanto, há de facto aqui um interesse económico também, para além da questão clínica, que acaba por estar subjacente. E, portanto, pergunto-lhe se teria conhecimento ou não desta circunstância. Boa tarde, Sra. Deputada. Pelas razões referidas, não respondo. Obrigado.
Ainda para concluir, uma das grandes dúvidas prende-se na forma como fez chegar a informação sobre as filhas de Daniela Martins à Secretaria de Estado. Há questões que nos vamos abster de comentar porque estão diretamente relacionadas com o processo, mas há várias versões sobre esta relação e, portanto, se a mesma foi enquanto Presidente da Câmara de Comércio, se foi a título pessoal pela amizade que tinha com as pessoas que interferiram no processo, porque efetivamente há contactos com o Ministério em que era dada nota que foi feita por mensagem escrita em que agradecia a reunião, nomeadamente o contacto com o Ministério que foi feito diretamente pela mãe das crianças e com o Dr. Lacerda Salles, que nesta reunião abordou o tema das filhas de Daniela Martins, e por isso mesmo gostaria de saber se confirma o que disse perante o Ministério Público e se não se tratou ou não nesta reunião do assunto das gêmeas com alguém do Ministério da Saúde. Pelas razões referidas, não respondo. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado António... Sra. Deputada, importa-se desligar o microfone. Obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD. Pode inquirir diretamente o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Nuno Rebelo de Sousa. É uma honra poder questionar Vossa Excelência, ou pelo menos comentar estas questões aqui, sem querer ferir os seus direitos, que tão bondosamente foram esclarecidos pelos seus advogados, a quem aproveito também para cumprimentar os seus mandatários, porque no princípio teve a oportunidade de nos dizer que também eles assistiam a esta audição e, portanto, sem eles não estaria criado este muro de silêncio que está aqui à nossa volta para tentar apurar factos. E, precisamente por isso, não lhe vou fazer perguntas sobre factos, não lhe vou fazer perguntas, quer seja relativa a este assunto em concreto, quer seja em relação a quaisquer outros factos que possa considerar que não são objeto desta comissão de inquérito. Antes, aproveito para lhe contar uma história. A história daquilo que nós podíamos chamar o Robin dos Bosques da Solidariedade, porque de onde resulta até agora todos os factos que nós assistimos foi uma manifestação sucessiva de altruísmo, bondade e solidariedade em busca de soluções para terceiros. Aquilo que no início aparentemente era um drama e que felizmente que não chegou à dimensão de tragédia, estamos um pouco no domínio quase que da comédia, porque estamos aqui, admitimos 17 deputados preocupados em esclarecer uma situação que não aconteceu, e por isso é que é uma história de ficção que nós aqui estamos a criar, porque até agora tudo aquilo que nós ouvimos e que lemos, quer em documentos, quer na comunicação social, nada da sua intervenção, aparentemente da sua pessoal intervenção, constitui um crime. Não obstante, tem a condição de arguido. O que aconteceu até agora, que nós conseguimos apurar, foi uma mãe que buscou o melhor para os seus filhos. Mãe essa que poderia ter passado por um processo que, diretamente sendo portuguesa, e as crianças portuguesas, à época dos factos, podia ter tido acesso direto ao Serviço Nacional de Saúde, teria tido o tratamento que felizmente tiveram e estariam na condição de saúde que esperamos que tenham e que apenas e só desejamos que melhore. Mas esta história de ficção, que podíamos desenhá-la como nunca aconteceu, porque envolve um conjunto de pessoas que aparentemente até deveriam conhecer como é que funcionam as autoridades portuguesas. Autoridades, e não estou a falar de entidades políticas, estou a falar do sistema de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, entrar diretamente através de qualquer estabelecimento, como aqui alguém já disse, inclusive numa das audições que tivemos, bastaria entrar numa urgência do hospital, que seriam imediatamente encaminhadas para a solução que acabaram por ter. Nem vamos referir, e essa não é a condição que o fez estar aqui connosco, não vou referir tudo aquilo que é montante, ainda vamos ter de discutir, que porventura é muito mais complicado e muito mais grave, lutas entre interesses pessoais dentro de hospitais, de possibilidades de tratar as crianças de uma maneira ou de outra, de quem estava de acordo e quem não estava de acordo. Por isso é que lhe digo, isto parece ser uma história de ficção. É um best-seller em crescimento, porque à medida que vamos avançando, vamos todos nós acrescentando, se não capítulos, muitos parágrafos relativamente a esta história, e podemos no final fazer do relatório que vier a ser aprovado algo do que entra seguramente para o top 5 dos livros mais vendidos em Portugal, atendendo a que
Ninguém se envolveu, aqueles que se envolveram calaram-se, aqueles que porventura estiveram não quiseram falar, aqueles que porventura podiam ter ajudado esqueceram, aqueles que podiam ter até ajudado de uma forma direta e clara. Bastava que, por exemplo, o Dr. Lacerda Salles tivesse chegado aqui e dito: eu ajudei por uma questão de humanidade. Ou o senhor que tivesse dito e assumido: eu ajudei porque sou um humanista, porque tenho raízes e tradições familiares neste capítulo que ninguém discute e que quisemos ajudar alguém que até devia ter tido direito. Não obstante tudo isso, vemos-nos enredados em algo cuja teia cresce todos os dias. Como hoje já discutimos, o número de inquirições já subiu para cerca de 50 por uma simples razão. Porque nós estamos a tentar apenas e só saber o fio todo desta história. Já não é só a cronologia que nós estabelecemos aqui como método, é também sabermos a cada momento o que é que aconteceu, para aferir aqui se há algum tipo de julgamento político. Nós não fazemos julgamentos judiciais, a Comissão de Inquérito não está aqui para condenar, mas para observar factos que se sabem. E por isso é que existe uma investigação judicial que acompanha, ou uma investigação criminal que acompanha todo este caso. E por isso não lhe posso fazer perguntas para que não nos canse a nós de ouvir a sua repetida frase do pelas relações referidas não responde, mas que lhe tinha que fazer partilhar este sacrifício de passar por esta história. Porque esta história está no princípio. Ainda nem sequer aferimos como é que ocorreu o processo da nacionalidade, embora pelos documentos não estamos em crer que tenha havido qualquer tipo de evidência negativa relativamente a esse tipo, e por isso é que também tivemos a posição que tivemos relativamente às pessoas que temos que ouvir. Já na parte clínica, que esperamos que venha a ser objeto da nossa discussão nos meses mais próximos, nas semanas sequentes, seguramente que muita coisa vai haver. Mas aí, nesse domínio e nessa dimensão, julgo que vai acontecer tudo, menos o esclarecimento daqueles que já foram ouvidos. E, portanto, contamos que o esclarecimento aqui que se pretende dar e as conclusões a tirar vão ser exatamente as mesmas que o leva a dizer: pelas razões referidas não respondo, ou poderíamos dizer, pelas razões referidas em todas estas audições, em toda a gente se escuda em qualquer coisa, quer seja na sua dimensão política, quer seja na sua dimensão criminal, quer seja na sua dimensão profissional, nós não vamos ter respostas. Pura e simplesmente bastava mesmo, que, ao abrigo daquilo que existe e é proporcionado pelo Serviço Nacional de Saúde, houvesse uma portuguesa que tem 2 crianças portuguesas que têm um infeliz estado de saúde, tivesse dirigido um estabelecimento do Serviço Nacional e dissesse: eu quero receber o tratamento a que tenho direito porque estas crianças estão mal. E nunca foi, tanto quanto conseguimos perceber e nos foi relatado até agora, uma questão financeira. Nunca foi por uma questão de ser indevido às próprias crianças o tratamento que elas mereciam. Foi apenas e só porque se quis criar aqui quase que uma teoria de conspiração relativamente a esta situação. Parece que andámos todos pelos becos, numa sombra muito, muito curta, que queríamos nos esconder daquilo que era tão evidente que eram umas crianças portuguesas que precisavam de um tratamento. E não era preciso rigorosamente nada disto. Não era preciso termos recebido pareceres, comentários, não declarações, afirmações, discursos, notícias de jornal, reportagens de televisão que nos cansassem relativamente a esta situação. Bastava só dizer: há 2 crianças, uma chama-se Lorena e outra chama-se Maitê, que precisam de um tratamento que é devido à luz da lei portuguesa, e que todos nós não discutiríamos essa situação. Mas não, quisemos criar aqui uma cortina de fumo, quisemos criar aqui uma situação negativa, quisemos criar aqui todos aqueles que, para aqui e para o futuro, nos vão dizer: pelas razões referidas, não respondo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do PS. Pode inquirir diretamente o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. 2 notas iniciais. A primeira para dizer que compreendemos o direito ao silêncio que invoca neste seu depoimento à Comissão de Inquérito, mas também dizer que esse silêncio não vem esclarecer, vem, pelo contrário, vem adensar as dúvidas e as contradições que até agora foram trazidas para este caso e para este processo
que tem como principal protagonista o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Dizer que a minha intervenção e os comentários e as perguntas que irei fazer não são qualquer juízo ou julgamento da atuação dos pais das crianças que fizeram aquilo que qualquer mãe e pai faria para salvar as suas crianças, fazer tudo para salvar a vida dos seus filhos. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa é a peça-chave deste caso. Começou consigo e como peça-chave deste caso, julgo que teria muito a ganhar se hoje, nesta comissão de inquérito, esclarecesse as questões, as dúvidas e principalmente as contradições. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa sabe que criou um grave caso político ao Sr. Presidente da República, seu pai, a quem dirigiu um mail e acabou por colocar a Casa Civil do Sr. Presidente da República ao serviço do seu pedido de ajuda maior. E ao saber que colocou a Presidência da República e o Sr. Presidente da República em cima de um grave caso político, julgo que teria tudo a ganhar se hoje aqui, pelo menos, procurasse esclarecer as dúvidas e as contradições. Não está a fazê-lo. Também é oportuno dizer-lhe, pelo menos da nossa parte, do Partido Socialista, que reprovamos o seu primeiro contacto com a Comissão de Inquérito, na resposta que enviou à chamada, a depoimento na Comissão de Inquérito, quando quis fugir da Comissão de Inquérito e omitiu a condição de arguido. Quando respondeu à Comissão de Inquérito, através dos seus advogados, omitiu a condição de arguido. Julgo que prestou um péssimo serviço como cidadão e desrespeitou o Parlamento e a instituição do inquérito parlamentar. Voltando ao tema principal, dizer-lhe que aqui há duas teses possíveis. Uma, a tese do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que é um homem de causas humanistas e altruístas, um homem que se dedica às causas sociais e que, embora não conhecendo os pais das crianças, mas por contactos indiretos, por interpostas de pessoas que não sabemos quem são, e o seu silêncio também não nos ajuda a saber quem são, essas pessoas em comum que o convenceram e o sensibilizaram, isto ainda na tese de que é um homem que se dedica a causas altruístas e humanistas, que se moveu mundos e fundos, é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa moveu mundos e fundos, literalmente, para tentar cumprir o objetivo que lhe foi pedido. E como foi dito há pouco, estamos a falar de duas crianças com nacionalidade portuguesa que tinham direito a este tratamento, que foram tratadas com medicamentos Zolgensma num hospital público português, que já vimos que não passaram à frente de nenhuma outra criança, que hoje já 36 crianças em Portugal foram tratadas com medicamentos Zolgensma, e como já foi aqui dito, não se percebe, e a mãe das gêmeas, a doutora Daniela Martins, disse aqui na audição, não percebe como é que a famosa consulta no Hospital Lusíadas foi marcada e desmarcada, quando ela própria, essa consulta, daria acesso ao tratamento. À consulta e, posteriormente, ao tratamento. E depois há a tese do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, lobista, facilitador de negócios, que foi convencido por alguma contrapartida, direta ou indireta, para se envolver a pedido dos amigos em comum, e, portanto, não sabendo quem são os amigos em comum, não posso adiantar mais do que isto, mas esta é uma tese legítima, o seu silêncio acaba até por legitimar esta tese, de que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, lobista e facilitador de negócios, meteu os pés ao caminho, com um estatuto de filho do Presidente da República, abrir portas em vários domínios públicos, desde Casa Civil, hospitais, o contacto com o Estado da Saúde, para atingir o seu objetivo. É uma pergunta que lhe devo fazer até para o ajudar a afastar esta dúvida, mas responderá se quiser, como é evidente. Recebeu, foi pago, direto ou indiretamente, agora ou no futuro próximo a receber, por ter atuado neste papel de lobista e facilitador de negócios junto destas entidades públicas?
Eu continuarei a audição, a minha intervenção, depois de saber se o Dr. Nuno Rebelo de Sousa quer responder a esta questão. Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, se quiser responder à questão do Sr. Deputado. Boa tarde, Sr. Deputado. Pelas razões referidas, não responde a essa questão. Obrigado. Obrigado. Pode continuar a audição do Sr. Deputado. Obrigado. Quero também que compreenda que esta é uma questão central que irá continuar na linha de investigação e que poderá levar a conclusões da Comissão de Inquérito. E também julgo que sabe que toda a matéria, não só documental, como todas as questões e as audições e os depoimentos aqui feitos, no fim, juntam-se às conclusões da Comissão de Inquérito e seguem para o Ministério Público. Portanto, ao não responder a esta questão, está também a legitimar aqueles que tentam encontrar respostas para o papel que desempenhou ao longo deste processo. Porque quando o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, em apenas 10 dias, sabe, porque é informado na troca de mails, que houve 15 mails trocados em 10 dias com a Casa Civil do Sr. Presidente da República. Quando, através da sua companheira, recebe o mail da mãe das crianças para que possa dirigir à Secretária do Estado-Geral da Saúde. Quando o Dr. Nuno Rebelo de Sousa também procura pedir à Casa Civil do Sr. Presidente da República que interceda junto de um hospital público, e depois, naquilo que, segundo as notícias dizem, que foi o seu depoimento ao Ministério Público e as audições já feitas até agora e a documentação que está em nossa posse, chegamos à conclusão que há aqui contradições que ainda se encontram insanáveis. Desde logo que não se conheciam e nunca tinham falado e aparece um mail da sua companheira dirigida à mãe das crianças. Depois há uma contradição entre aquilo que é o depoimento do ex-secretário de Estado da Saúde à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e aqui também na Comissão de Inquérito sobre a reunião que teve consigo. É curioso que só no início, depois da Comissão de Inquérito ter arrancado, que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa dá a saber publicamente que a tal reunião mantida com o Secretário de Estado da Saúde não foi para tratar de nada disto. Passaram-se meses, desde dezembro do ano passado até agora, sem que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa tenha sentido necessidade de dizer que a famosa reunião com o Secretário de Estado da Saúde não foi para tratar disso, ou agora, ou seja, está a construir a tese que o melhor o defende neste processo, mas é uma contradição, e por isso, e também há aqui outra questão, que é que o seu silêncio também não desfaz, que é as ligações que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa tem à seguradora que entra neste processo e que tem aqui uma poupança económica ou financeira pelo facto, supostamente, deste tratamento não ter ficado nas mãos dessa seguradora e no Brasil. E essas ligações do Dr. Nuno Rebelo de Sousa adensam mais esta tese de que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa é um lobista, que é um facilitador de negócios e que atuou desta forma para aumentar o seu ranking de lobista no Brasil, junto das câmaras de comércio e também da Federação das Câmaras de Comércio de Luso-Portuguesas no Brasil. E para terminar, queria-lhe fazer uma pergunta, não sei se vai responder ou não, se tem mantido conversações, diálogo com os advogados dos pais das crianças nos últimos dias, e se nessas conversas lhe foi transmitido que o advogado da mãe das crianças terá contactado no dia ou na véspera do depoimento da mãe das crianças na Comissão de Inquérito, se o advogado da mãe das crianças, nesse dia ou no dia anterior, contactou um órgão de polícia criminal para que a mãe fosse ouvida antes da audição na Comissão de Inquérito. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, se quiser responder. Muito obrigado. Pelas razões referidas, não respondo. Obrigado. Vou passar ao último grupo parlamentar. Nesta audição da primeira ronda, o Partido Chega, Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra, pode inquirir diretamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, cumprimento. Gostava de lhe perguntar, antes de iniciar um rol de questões que serão mais de considerações, uma vez que pretendo não responder, gostava de lhe perguntar, pelo menos,
se perante Portugal hoje, porque está também perante Portugal, gostava de lhe perguntar se tem noção de que criou para o Presidente da República um dos maiores problemas que alguma vez a República viveu em relação a um Presidente da República que fica sob suspeita. E gostava de lhe perguntar se tem a consciência de que a sua atitude, e refiro-me especificamente à sua, criou um enorme problema na imagem de Portugal e, sobretudo, na percepção que os portugueses têm do Presidente da República, mas também do Governo, e que é o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que está no epicentro deste enorme problema para os nossos órgãos de soberania. Hoje, como está perante um outro órgão de soberania, a Assembleia da República, gostava que pudesse ter essa palavra, não é tanto connosco, é com os portugueses mesmo. Se acha que se tem noção disso, e se não devia, pelo menos, não respondendo a mais nada, dizer desculpem pelo que fiz e eu vou-vos dar uma razão para aquilo que aconteceu. Boa tarde, Sr. Deputado. Pelas razões referidas, não respondo. Muito obrigado, Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Refiro-lhe diretamente porquê. Porque hoje o Dr. Nuno Rebelo de Sousa é o rosto do que é uma cunha em Portugal. Num dos e-mails que temos aqui, seu, diz: não há nada que se possa fazer para acelerar a análise e o processo. Alguém entrará em contacto com os pais. São palavras suas, num e-mail que temos de 24 de outubro de 2019. Isto em matéria de saúde, a que tantos portugueses falha. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa diz que não há nada que se possa fazer para acelerar o processo, mas diz mais. A 29 de outubro diz: segue um assunto que o meu pai passou à doutora Maria João Ruela. Tem noção que ao escrever isto que eu estou a ler agora, está a implicar o Presidente da República do nosso país, do país de todos, ao dizer que o seu pai, que penso que é Marcelo Rebelo de Sousa, passou à assessora o assunto que você lhe transmitiu e que está agora a ser investigado. Porque o e-mail não diz que você passou, diz segue um assunto que o meu pai, que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa passou, diz segue um assunto que o meu pai, o Presidente da República, passou à doutora Maria João Ruela. Tem noção do impacto que isto pode ter para o Presidente da República e do problema que está a criar aos órgãos de soberania portugueses, com essa atitude de não dizer nada, quando nós temos aqui à nossa frente os elementos que são da sua autoria? Dr. Nuno Rebelo de Sousa, se quiser responder ao Sr. Deputado, tem a palavra. Com certeza, pelas razões que referi, não respondo. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, a 21 de outubro de 2019, há um e-mail que vai para si, que vai de Maria João Ruela, da Presidência da República, e diz: o Presidente pediu-me para ver a situação das gêmeas. Não é um outro cidadão qualquer, é o Presidente da República. Pediu-me para ver a situação das gêmeas. Isto está disponível à Comissão toda, é uma vergonha para Portugal, honestamente, mas está o Dr. Nuno Rebelo de Sousa no epicentro, porque o e-mail vai dirigido a si. E há uma assessora que reconhece que lhe foi pedido para ver isto e que lhe foi pedido pelo Presidente da República. No outro, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, a quem diz não conhecer as pessoas, diz que as gêmeas estão com 9 meses e pioram a cada dia. Mas depois diz: o que acha que posso dizer aos senhores? Ora, se não os conhece, como é que lhes pode dizer alguma coisa? Está a fazer de nós tontos. E não pode fazer de nós tontos. Não pode fazer deste Parlamento tonto. Estas são palavras suas, não são minhas, nem de mais ninguém. São suas. O que eu estou a ler é tudo seu. Como é que pode vir a doutora Daniela Martins a esta comissão dizer que não o conhece? Como é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa pode olhar para o país de olhos e dizer que não a conhece e dizer aqui o que posso dizer aos senhores, aos pais dela? Quer dizer, é um bocadinho de última decência para com o Parlamento e para com Portugal. Mas se mesmo assim insistir em que isto nada interessa, que não são palavras suas, mesmo implicando o órgão do Governo do país, eu vou-lhe dizer um ainda mais grave, que vai da Casa Civil da Presidência no seguimento do seu contacto e que diz isto: depois de ter sido negado que tinha havido contacto, Nuno, e penso que Nuno será o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, depois de termos contactado o hospital, termos quem? A Presidência da República. Isto é de uma gravidade enorme. E eu, honestamente, olho para si aí, olhar para nós também estamos a olhar para si, e ao ler isto, e eu selecionei isto porque isto é especialmente grave, custa-me que não tenha uma palavra para nos dar de justificação. Eu não lhe estou a pedir que se refira a factos de autoincriminação. Agora, repare, Dr. Nuno, é inegável que pediu ao Presidente da República, é inegável que a Presidência da República fez alguma coisa, senão não dizia: Nuno, depois de termos contactado o hospital. Quer dizer, isto não foi inventado, isto não foi montado, isto está aqui e isto merece uma resposta. Ao não dizer nada, está a deixar que os órgãos de soberania portugueses fiquem ainda mais na lama, fiquem ainda mais sob suspeita.
sendo que é o Dr. Nuno que está no epicentro desta suspeita. E, portanto, desculpe lá, eu tinha que lhe ler isto, porque isto é a contradição absoluta de tudo o que nos foi dito até agora, do que o Dr. Nuno nos disse, ou que fez-se tornar público, do que o Presidente da República nos disse, e inclusivamente mete o Governo, porque há um e-mail que diz que já fizeram chegar ao Governo este processo. Ora, nenhum outro processo funciona assim, excepto este. Porquê? Porque teve o Dr. Nuno Rebelo de Sousa a interferir. E mesmo assim está perante o país sem dizer nada. E diz que não vai dizer absolutamente nada. Bom, ficará na sua consciência. Eu queria-lhe ainda alertar para 2 ou 3 coisas que me parecem ser graves, se for verdade aquilo que foi publicado em relação ao seu depoimento às autoridades judiciais portuguesas e que foi tornado público. Obviamente diz que apenas fez o contacto no âmbito da Câmara de Comércio. Hoje sabemos que isso não é verdade, porque foi por um e-mail pessoal e tratou o Presidente da República por pai. Isso já foi referido, não vou voltar a isso. Também diz que está 100% focado na obtenção da nacionalidade das gêmeas, o que também é contraditório com o que disse, mas eu gostava de o alertar para isto. Para além de ter perguntado se não há nada que se possa fazer para acelerar o processo, é um e-mail seu, da sua autoria, diz que a burocracia em Portugal é grande. O Dr. Nuno tem toda a razão. Mas sabe, é grande para todos. É grande para todos os que nos estão a ver. Não é só para si, nem para os seus amigos, nem para aqueles que o rodeiam. A burocracia em Portugal é um inferno para nós todos. Ora, como é que está perante nós a dizer que perguntou isto? Pode-nos ajudar, pai Presidente da República, é que a burocracia em Portugal é muito grande, mas mesmo assim não diz nada. E quem está a ver, obviamente, fará o seu julgamento. Eu sei que talvez não esteja preocupado com isso, mas eu, se estivesse no seu lugar, pelo menos dizia alguma coisa. Olha, o que eu quis dizer com isso foi isso. Ou esse e-mail não é meu, ou eu nunca me referi sequer a essa circunstância, ou só estava a tentar ajudar, como foi dito aqui há bocado. Agora, assim é que não pode ser, porque honestamente, isto que temos aqui é uma teia diabólica para os órgãos de soberania portugueses. E é uma teia diabólica para si, mas que tem a condição de arguido e por isso tem certos direitos, mas enquanto se protege nos seus direitos, está a enterrar os órgãos de soberania portugueses todos que não têm os mesmos direitos e que terão que vir aqui responder. E é isso que é incompreensível para alguém que está com tanta contradição. Eu ainda tenho um minuto e gostava de lhe perguntar isto. Quando acontece a reunião com o Dr. Lacerda Salles, em que aparentemente não era para falar disto, mas o Dr. Lacerda Salles diz, cito, que lhe pediu uma reunião que se realizou a 7 de novembro para lhe falar do caso das gêmeas. É o que diz o próprio Dr. Lacerda Salles ao Expresso. Diz que lhe queria falar do caso das gêmeas. O Dr. Nuno diz que nunca lhe falou sobre isso, nem nunca quis falar sobre isso. É impossível que isto continue assim nestes termos. Parece que estamos perante um grupo de pessoas que nunca se viu, nunca se ouviu e a fazer do Parlamento parvo, honestamente. Peço desculpa pelo uso da expressão. Mas ao Ministério Público, no documento judicial enviado pelo Ministério Público, diz que contactou Lacerda Salles para agendar uma reunião relativamente ao assunto das gêmeas. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, em que é que ficamos? Diz-se uma coisa em público, diz-se uma coisa ao Ministério Público, o Dr. Lacerda Salles diz outra coisa. Honestamente, eu estou-lhe a dizer só citações suas, que é para se perceber que nós não estamos a inventar nada, que isto não é nenhuma perseguição, é apenas a contradição perante um país que gostava de ter algumas explicações. Vou-lhe dizer outra. Diz que, a partir daquele momento, nunca nenhum outro contacto passou por Nuno Rebelo de Sousa. Porém, em 17 de dezembro de 2019, há um e-mail de Daniela Martins para a sua companheira, para a doutora Juliana Drummond, dirigido a Lacerda Salles, sobre este mesmo caso. O que eu quero alertar é isto. Nós temos esta documentação connosco, há documentação que ainda não temos. Há uma coisa que me parece evidente ao dia de hoje, é que a maior parte dos que estão a ser inquiridos nos estão a mentir, mas que, sobretudo, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, com a atitude que tem tido, não está a contribuir para a verdade. Mas eu fico com uma certeza hoje, e desculpe dizer-lhe aqui, mas eu vou-lhe dizer aqui à mesma. Eu fico com uma certeza. Fico com a certeza que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa é o pivô principal de um processo que se moveu ilicitamente em Portugal, envolvendo outros órgãos de soberania, para contornar a lei portuguesa e para dar a alguém benefício indevido à saúde. E, honestamente, perante os e-mails que aqui temos, eu fico ainda com mais certeza de que foi isso que aconteceu. E, obviamente, vou terminar, Sr. Presidente, sei que o meu tempo está a acabar. Obviamente, a sua relação com a doutora Daniela Martins provavelmente não será esclarecida, com a nacionalidade também não, ou mesmo com o Dr. José Magro. Mas nem a questão da seguradora, que ainda agora o deputado João Paulo Correia colocou, e que podia ao menos dar-nos uma pista de verdade, se nega a esclarecer. E, portanto, esta comissão de inquérito, legitimamente, poderá pensar e ficar com a suspeita de que, de facto, moveu processos ilegítimos nos órgãos de soberania portugueses e que, pior, usa os seus direitos hoje para se proteger, mas está a enterrar até ao fim os órgãos de soberania portugueses. Este também é um órgão de soberania português, a Assembleia da República. E hoje fomos muito, muito destratados da sua parte. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, se quiser responder a uma das questões colocadas pelo Sr. Deputado. Enfim, não discuti nenhuma resposta, nenhuma pergunta, mas pelas razões que já referi, não tenho nada a responder. Obrigado, Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Neste momento pergunta à Comissão se pretendem avançar para a segunda ronda de audições ou se poderemos terminar por aqui esta audição. Sr. Deputado, pretende continuar? O Sr. Deputado João Paulo Correia pretende continuar, de maneira que pergunte se valerá mesmo a pena continuarmos. Obviamente que a decisão é do Sr. Deputado, mas faço mais uma vez essa pergunta, se valerá a pena continuar. Pronto, nesse caso, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, a segunda ronda vai ser efetuada, será feita da seguinte forma: os grupos parlamentares têm até 4 minutos, todos, com exceção da Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem 2 minutos para fazer as questões, e o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, no fim de todas as questões serem colocadas, tem mais uma vez a possibilidade de responder ou não às questões colocadas. Obrigado. Vamos passar de imediato para a segunda ronda. A Sra. Deputada Joana Cordeiro tem a palavra. Sr. Presidente, eu não tenho mais nada a acrescentar, acho que já ficou perfeitamente claro que não há a mínima intenção em prestar aqui qualquer esclarecimento. Vamos continuar aqui a perceber que há um conjunto de pessoas, e nomeadamente o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que tem uma importância grande neste caso, portanto é aqui uma das peças principais deste caso, não tem o mínimo interesse em prestar qualquer esclarecimento, acho que está tudo dito. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunta à Sra. Deputada Joana Mortágua se pretende efetuar alguma questão nesta segunda ronda. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, questão, propriamente, não, se nem o deputado João Almeida, com a sua tática jurídica apurada, conseguiu fazê-lo, certamente não conseguirei eu, recorrendo apenas às minhas capacidades enquanto deputada da Comissão de Inquérito. Eu julgo que daí se devem extrair conclusões e consequências da recusa em prestar declarações à Comissão de Inquérito. Julgo que a Comissão não pode aceitar este tipo de comportamento, até para o futuro das comissões de inquérito. Talvez estejamos aqui a admitir, não digo a admitir, mas a estabelecer um precedente muito pouco dignificante. Ainda assim, apenas registar que há muitas contradições que, tendo resposta, e como já foi aqui dito, nos poderiam levar para uma conclusão benévola, moralmente justificável, politicamente até aceitável para aquilo que nos interessa aqui, que não é julgar o filho do Presidente, nem pouco mais ou menos, apenas tirar conclusões sobre o funcionamento das instituições e dos órgãos de soberania. Ao afastar-se dessas respostas, afasta-nos também dessa conclusão benévola, que era aquela que não leva ninguém a fugir de respostas, pelo contrário, impele as pessoas a dizerem que agiram na maior das boas vontades, etc. Soma-se a isso muitas dúvidas sobre várias ligações que vamos identificando, as ligações deste empresário José Magro aos Lusíadas, que por sua vez tem ligações à Câmara de Comércio e Indústria, o facto da seguradora ser proprietária dos Lusíadas e, segundo eu consegui apurar, e espero confirmar esta informação, também proprietária do hospital privado onde as crianças estavam no Brasil, e, portanto, haver esta seguradora, este grupo económico em comum, uma seguradora que a própria família pôs em julgamento e em tribunal várias vezes no Brasil, portanto, tudo isto. Também é preciso relembrarmos, todo este processo envolve custos altíssimos para muitas entidades e é por isso que ele assume estas dimensões e é por isso também que envolver custos tão altos também depois outro tipo de suspeitas aparecem legitimamente relativamente a negócios ligados à saúde, a lobbies que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa exerce e de facto exerce porque os publicita enquanto lobbyista relacionado com grupos
da indústria da saúde, grupos de hospitais privados e coincidências não explicadas são teses plausíveis. Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar que não pretendo inquirir. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Tem a palavra. Sr. Presidente, também não tenho nenhuma questão a fazer. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Tem a palavra. Sr. Presidente, eu também não tenho matéria nova para perguntar, mas vou insistir numa matéria que me parece importante. E vou recorrer novamente ao formalismo, porque acho que é mesmo o formalismo que conta neste momento. O artigo 17 da Lei dos Inquéritos Parlamentares, no seu número 1, diz que a falta de comparência ou a recusa de depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito só se tem por justificada nos termos gerais da Lei Processual Penal. O depoente invocou o direito ao silêncio para não autoincriminação. Isso é uma das exclusões possíveis pelo número 1 do artigo 17. Mas a falta de resposta a perguntas relativas à identificação da testemunha, como já foi dito, não está abrangida por essa exclusão. E, portanto, se o Dr. Nuno Rebelo de Sousa continuar a não querer responder a uma matéria que já aqui, através do Sr. Presidente, questionei e que volto a questionar, que é se tem alguma relação com outras testemunhas, designadamente, ou com outros depoentes, designadamente o Dr. António Lacerda Salles, a mãe das crianças em causa, ou o Dr. Wilson Bicalho, se não responder, nós teremos exatamente de ponderar aqui a questão de uma participação por crime de desobediência qualificada, porque esta recusa de resposta não se enquadra na exclusão prevista na Lei dos Inquéritos Parlamentares. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Lamentamos que as perguntas não tenham sido de facto respondidas, mas há pouco não o referi na minha intervenção e não posso deixar de aproveitar este momento para o referir, porque efetivamente não deixa de ser lamentável que, para além da ausência de respostas que os portugueses hoje vão ter lá em casa, há também uma figura do ponto de vista institucional que é a nossa maior figura do Estado, o Sr. Presidente da República, que ficou de facto prejudicada por todo este processo e mais valia que efetivamente hoje saíssemos daqui com a consciência de que tínhamos estado aqui todos a discutir uma questão altruísta e não eventualmente um negócio feito à conta do sofrimento e da miséria de duas crianças que estavam doentes e em risco de vida e de uma mãe que fez tudo para as salvar e se calhar também de um Presidente da República que, recebendo um pedido de ajuda para duas crianças a morrer, todos nós compreenderíamos do ponto de vista moral que também tivesse enviado esforços da Casa Civil para que isso acontecesse. O que não se compreende é que no meio de tudo isto haja o filho de alguém que é só, por acaso, o Presidente da República, que se possa eventualmente ter beneficiado dessa posição, quer do seu pai, quer da desgraça alheia, para fazer negócio. Portanto, caberá depois à investigação penal perceber o que é que se passou aqui efetivamente, mas hoje o país ficou sem uma resposta, esta Comissão também, e reitero aquilo que também foi subscrito pelos anteriores senhores deputados, que se retire as legais consequências da ausência de resposta àquilo que legalmente era exigível que nos fosse respondido hoje. Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que as considerações comportamentais estão todas definidas. Apenas me resta acrescentar que, pelas razões referidas, não pergunto. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Nuno Rebelo de Sousa escolheu o silêncio nesta comissão de inquérito, mas, como lhe disse, esse silêncio ajuda muito a construir a tese e a legitimar a tese de que o seu papel de lobista e facilitador de negócios é feito à condição de ser filho do Presidente da República de Portugal. E mais, como disse há pouco também, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa esperou meio ano, desde que surgiram as primeiras notícias que o envolveram, para vir dizer que, através de um órgão de comunicação social, que quando reuniu com o ex-secretário de Estado da Saúde, este assunto não foi falado nessa reunião. Demorou meio ano para dar essa versão dos acontecimentos. Ora, qualquer cidadão no seu lugar não esperaria meio-dia. O senhor esperou meio ano para vir desmentir o secretário de Estado da Saúde, dizendo que nessa reunião não falaram sobre este assunto, não pediu ajuda, a tal ajuda maior. E mais, ficamos também a saber, pelo relatório da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa contactou a secretária do Secretário de Estado da Saúde.
São perguntas que sei que não vai responder, mas que devem ser feitas até para perceber o enredo de todas as vias e caminhos que utilizou, como é que obteve o número de telemóvel da secretária, se a conhecia ou de outros tempos, de que forma, ou se conhecia recentemente, uma vez que a secretária do Secretário de Estado da Saúde estava em funções há 15 dias e tinha vindo precisamente do Hospital Santa Maria e tinha secretariado a direção clínica e aquele serviço. Tudo isto, as suas afirmações contradizem aquilo que foi dito pelo Secretário de Estado da Saúde, que durante o meio ano foi a versão que fez notícia, que fez caminho, e agora, quando foi obrigado a prestar depoimento ao Ministério Público, veio dizer que afinal nessa reunião não se passou nada, não falou com o Secretário de Estado da Saúde sobre isso. Depois, para terminar, dizer o seguinte: será normal que a seguir esta comissão de inquérito o Dr. Nuno Rebelo de Sousa sinta a necessidade de ir para a imprensa comentar aquilo que foram as intervenções e as perguntas dos deputados nesta comissão de inquérito. Nós podemos chamar o Dr. Nuno Rebelo de Sousa mais vezes, portanto, e se virmos que há necessidade de o chamar novamente à comissão de inquérito, não hesitaremos. E se o Dr. Nuno Rebelo de Sousa fizer o que já outros fizeram, de ir para a imprensa, fazer comentários e dizer aquilo que não disseram na comissão de inquérito e respostas que não deram aos deputados, acho que para além de estar aqui numa desobediência que pode ter enquadramento legal, criminal, é um desrespeito enorme ao inquérito parlamentar e a todas as pessoas que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa arrastou para isto, desde logo o Sr. Presidente da República, no mail que lhe dirigindo ao pai, que depois o próprio pai, na qualidade de Presidente da República, coloca no canal oficial da Casa Civil da Presidência, e todas as pessoas que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa envolveu nisto, pelo seu silêncio, quero que saiba que continuam ainda na linha de investigação, porque não foi capaz de esclarecer que papel cada um desses elementos que procurou e que envolveu quando moveu mundos e fundos, porque o Dr. Nuno Rebelo de Sousa moveu mundos e fundos em nome de uma causa que não conhece pessoalmente os protagonistas, que nem, não sei se alguém acredita na tese que se envolveu nesta causa pelo seu sentimento e sentido altruísta e humanista, que é um homem de causas sociais, não lhe conhece esse currículo, portanto, mas posso estar enganado. Toda a gente se encaminha para a tese de que foi o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, um lobista, facilitador de negócios, que na condição de filho do Presidente da República procurou ter aqui um ganho, um dividendo, nós não sabemos qual, também não responde a nenhuma pergunta, mas ao não responder acaba por legitimar uma tese a seu respeito. Há um dano reputacional que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa já tem pelo silêncio nesta comissão de inquérito. O dano reputacional de lobista, facilitador de negócios. E todas as pessoas que envolveu, e alguns responsáveis políticos que envolveu, ficam prejudicados pelo seu silêncio. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Chega. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde também, Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Independentemente de nos responder ou não, portanto, já vimos qual é que será a prática, há questões que ainda assim são importantes que fiquem no ar. E, portanto, uma das questões que o Dr. Nuno oportunamente declarou, dizia que todos os contactos que fez foram contactos institucionais e, portanto, fê-lo enquanto Presidente da Câmara Portuguesa do Comércio em São Paulo. E, portanto, eu tive a oportunidade aqui de consultar os estatutos, que têm no seu artigo 2º quais é que são os objetivos desta Câmara do Comércio e que, como o próprio nome indica, da instituição, tem uma natureza comercial, tem uma natureza negocial. Não vejo o que é que os associados desta Câmara tenham a ver com a marcação de consultas no Serviço Nacional de Saúde ou com a obtenção de nacionalidade. E, portanto, julgo que era importante esclarecer em que medida é que o Presidente da Câmara do Comércio, da Câmara Portuguesa do Comércio no Brasil, acaba por ajudar cidadãos brasileiros a conseguir determinados acessos a serviços públicos portugueses. E que me parece a mim que vão
muito além daquilo que é o objeto e os fins desta Câmara Portuguesa do Comércio. Por outro lado, também nos e-mails que constam no processo e que são do conhecimento público, aqui o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que diz que o faz enquanto Presidente da Câmara, fala através do seu e-mail pessoal, para o e-mail pessoal do seu pai, que por acaso era o Presidente da República, dirigindo-se a ele, obviamente, de uma forma absolutamente informal, dirigindo-se ao seu pai para lhe pedir ajuda. E pergunto-lhe se acha que isto é razoável, o Presidente de uma instituição dirigir-se a outra nestes termos. Aliás, neste próprio e-mail também é enviado conhecimento para, no caso, a sua companheira, que no próprio e-mail aparece como Juju, o que também me parece que é um termo, obviamente, próximo e não propriamente particularmente profissional. E, portanto, parece-nos que esta desculpa de que os contactos que foram feitos enquanto Presidente da Câmara do Comércio não têm qualquer fundamento e não tem viabilidade nenhuma face à documentação que existe e face, obviamente, ao seu silêncio, que não nos ajuda propriamente a esclarecer. E, portanto, eu tenho apenas duas questões muito simples para lhe colocar, que dizem respeito, portanto, a Daniela Martins e ao seu marido na data, se estes eram ou não eram associados da associação, que diria que não, mas se nos pudesse esclarecer era importante, e se nos 5 anos em que foi o Presidente desta instituição, quantos processos semelhantes é que ajudou, interferiu, ou que teve uma conduta parecida àquela que teve com estes cidadãos. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa, pergunto mais uma vez se quer responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Almeida, no que diz respeito a alguma espécie de ligação, seja de tipo for, à doutora Daniela Martins, ao Dr. António Lacerda Salles ou ao Dr. Wilson Bicalho. Fica mais uma vez esta questão. Também aproveito para lhe dar uma oportunidade de, se querendo responder a algumas das questões que foram colocadas, talvez algumas realmente não estejam no âmbito do segredo de justiça ou que possam não o comprometer, fica mais uma vez esse desafio feito para que possa responder, caso assim o entenda. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada mais a acrescentar. Em relação às demais questões, não respondo. Tenho nada pelas razões que apontei no início. Não respondo a qualquer uma delas. Obrigado. Obrigado. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, neste momento pergunta à Comissão se entende que se avança para a terceira ronda ou se podemos ficar pela segunda ronda. Ok, penso que é unânime a decisão. Neste caso, relativamente ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa, agradeço a sua presença hoje aqui, apesar da não resposta que tivemos, mas pronto, é uma opção. Encerramos neste momento a audição com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Mais uma vez, obrigado. Peço aos serviços que, querendo, possam terminar a conexão. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Em relação aos senhores deputados, conforme foi antes, acho que está o microfone ligado ou não? Não. Conforme antes foi enviado um e-mail para todos os coordenadores e, atendendo são 4 horas, ainda existe tempo antes da parte da votação, que não será antes das 5 da tarde, eu proponho um intervalo apenas de 10 minutos e que façamos de imediato a reunião de mesa e coordenadores. 15 minutos, ok, intervalo de 15 minutos e de seguida imediatamente a reunião de mesa e coordenadores. Obrigado.